Olá, bem-vindo a mais um vídeo com super dica no Excel. E hoje eu vou estar iniciando uma sequência de vídeos aqui, pois essa semana bombou lá no LinkedIn, lá no perfil do site Revista Manutenção, uma tabela de consulta com fórmulas úteis para Excel. Mas será que você sabe como utilizar cada uma delas? É isso que eu vou estar apresentando no dia de hoje. Primeiramente, nós vamos começar com as funções de referência de célula. Ele chamou aqui na publicação dele de A1, Lim, Call e Desloc. Na postagem dele, ele simplesmente diz o que cada uma delas faz. Então, por exemplo, A1 retorna a referência de célula absoluta como texto. Mas o que será que isso significa na prática no Excel? Vamos lá? Então, olhando a primeira função, A1. A1 ele está dando um exemplo de referência na célula, como a gente já está acostumado. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui nos valores da célula dois valores. No A1 eu vou escrever 10. No B1 eu vou escrever 20. E no C1 eu vou fazer a soma deles, por exemplo. Então eu coloco igual. E o A1 que ele está se referindo é justamente isso, quando nós referenciamos a célula A1 mais B1 e dou um Enter. E aí você tem o cálculo. É simplesmente isso que ele está informando lá na célula. E de fato, com certeza, essa é a função mais utilizada no Excel, que é quando nós chamamos a referência de uma célula. Aqui eu digitei, mas você pode simplesmente vir na célula, colocar o sinal de igual, em vez de digitar, clicar com o botão esquerdo do mouse sobre a célula referenciada. O resultado vai ser o mesmo. Perfeito? Vamos para o próximo. A segunda função que ele chama aqui é a Lim. Na descrição ele diz: retorna o número de linha de uma referência de célula. Voltando aqui para a nossa planilha, vamos colocar aqui como igual, digitar a função Lim, e eu vou clicar aqui em função para que abra a janela de inspeção. Veja que ao abrir a janela de inspeção de argumentos da função, ele traz a mesma descrição que na tabela, retorna o número de linha de uma referência. Aqui ele diz, clicando no argumento ref, é a célula ou intervalo de célula cujo número de linha você deseja obter. Quando não especificado, retorna a célula que contém a função lim. Ou seja, vou dar um OK. Veja aqui na barra de função que eu não utilizei argumento nenhum. Então eu simplesmente poderia ter colocado lim, abre parênteses, fecha parênteses, deixando nenhum argumento. E veja que ele traz o número da linha em que eu coloquei essa função. Ele está na linha 1. Se eu vier na linha de baixo, escrever lim, abrir e fechar parênteses, der Enter, ele também vai referenciar a linha 2. É muito útil quando você está utilizando referências em uma planilha, por exemplo. Porém, essa função linha você também pode utilizar um argumento, como por exemplo uma célula de referência. Então vou colocar igual, lim, abrir parênteses, e em vez de fechar parênteses e deixar sem referência nenhuma, eu posso referenciar algum valor. Por exemplo, eu quero esse valor, o do número 1, que está na célula 1. Ao fechar o parênteses e dar Enter, veja que ele retornou a linha da minha referência A1 e não mais a linha em que eu estou. Vamos para a próxima função. Veja que a terceira função ele chama de Call. Retorna o número da coluna de uma referência de célula. Bom, pela descrição já está bem intuitivo o que ela faz, né? Assim como o lim, ao digitar Call de coluna, abrir e fechar parênteses e dar Enter, ele vai trazer a coluna de referência da célula em que eu coloquei a fórmula. Posso fazer isso na coluna 1 e na coluna 2. Abrindo e fechando parênteses e não colocando referência, ele trará a coluna justamente onde eu coloquei a fórmula. Porém, assim como a função linha, eu também posso colocar uma referência externa.
No caso, também colocarei a célula A1, ou seja, a coluna que ele vai trazer é a coluna 1. Talvez utilizando as fórmulas assim de forma isolada não faça muito sentido, mas se combinarmos a outras funções, como por exemplo a indireta, que eu apresento para você nesse vídeo aqui, ó, clicando no card superior do vídeo, você vai ver que elas são muito úteis. É muito bacana saber quais são as fórmulas mais utilizadas no Excel, porém é importante saber utilizá-las, saber quais argumentos são necessários para preenchê-la e qual a resposta esperada. Então, se você já está gostando desse vídeo, eu peço que você deixe seu joinha, deixe seu like, porque ajuda muito no canal. Compartilhe com seus amigos, porque se está te ajudando também vai ajudá-los com certeza. E não se esqueça de se inscrever no canal, para que toda vez que eu publicar, você seja notificado pelo YouTube. Como por exemplo, a sequência desses vídeos aqui. Agora eu vou mostrar para você mais uma função, que está lá na publicação. Porém, neste vídeo aqui eu estou apresentando apenas as primeiras. No próximo vídeo, eu apresentarei as próximas. Por isso, não se esqueça de se inscrever no canal. Bom, vamos limpar aqui e vamos para a última fórmula de hoje. A outra fórmula é a desloque. A descrição é retorna uma referência de célula deslocada a partir de uma referência inicial. Bom, vamos colocar aqui algumas referências, como por exemplo, linha, e coluna. Essa nós aprendemos. Agora vamos colocar aqui, por exemplo, a função desloque. Veja que ele pede alguns argumentos. Primeiro ele pede uma referência, ou seja, é a célula que vai nortear o nosso resultado. Eu vou escolher aqui A1, que é onde eu tinha o número de linha 1. Vou escolher ponto e vírgula, ele seleciona o número de linhas a ser deslocado. Neste caso, eu vou querer que ele conte 2 linhas para baixo. Ponto e vírgula. Colunas. Neste momento, não vou pedir que ele desloque colunas, ou seja, que ele se mantenha na coluna 1 ou coluna A. Também não utilizarei os argumentos altura nem largura, que são opcionais. Por isso, vou deixar sem valor. Vou fechar o parênteses e dar Enter. Veja que o valor é 0. Por quê? Porque ele está trazendo o valor da célula A1 deslocado em 2 linhas. Nesse caso, deslocar 2 linhas em relação a 1 seria o A3. E ele está trazendo o valor que existe dentro da célula A3, que neste caso é um vazio, ou 0. Vou escrever meu nome e você vai ver o que vai acontecer na célula C4. Viu? Ou seja, desloque, ela retorna o valor da célula e não mais a referência como nas funções linha e coluna. Vamos fazer mais um exemplo. Agora vou fazer novamente a função desloque utilizando os outros argumentos. Abro parênteses. Vou utilizar desta vez a referência célula B2. Vou querer deslocar apenas a coluna, então linha é 0. E a coluna vou utilizar para deslocar uma coluna. Aqui, em altura e largura, é porque essa função ela tem a opção de ser matricial. Quando eu estou deslocando a partir de uma referência, a minha função desloque ela pode simplesmente pegar uma célula ou uma matriz. Então eu vou colocar aqui 2 por 2. Então 2 de altura, 2 de largura e vou fechar parênteses e vou dar Enter. Veja que o Excel criou essa matriz 2 por 2, trazendo os valores em relação ao desloque. Lembra que eu coloquei como referência a célula B2 e pedi para deslocar uma coluna. Então o primeiro valor deveria estar em C1. Vamos digitar para ver se deu certo. Leandro. No de baixo, por ser uma matriz 2 por 2, vou colocar meu sobrenome.
posteriormente minha idade. Viu? Bom, espero que tenha gostado. Deixe seu like no vídeo, deixe seu joinha. Não esquece de compartilhar com seus amigos, pois se te ajudou, pode ajudar eles também. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Forte abraço, até mais, tchau!